Cumprimentar todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos na nossa campanha 150 Salmos, hoje o Salmo 102, com o tema de o salmista recorre a Deus para que restabeleça o seu povo. Eterno Deus, neste momento eu lhe peço que o Senhor venha falar conosco através desta palavra. Pai, esteja conosco e que essa mensagem seja colocada em nossos corações com o Espírito Santo de Deus. Pai, eu lhe peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Salmo 102 diz: Senhor, ouve a minha oração. E chega a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos. No dia em que eu clamar, ouve-me depressa. Porque os meus dias se consomem como a fumaça, os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como erva, por isso me esqueço de comer meu pão. Por causa da voz do meu gemido, os meus ossos se apegam à minha pele. Sou semelhante ao pelicano no deserto, sou como mocho na solidão. Vigio, sou como um pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo dia. Os que enfurecem contra mim têm jurado contra mim. Pois tenho comido cinza como pão e misturado com lágrimas as minhas bebidas, por causa da tua ira, da tua indignação. Pois tu me levastes e me arremassastes. Os meus dias são como a sombra que declina, como a erva que voa secando. Mas tu, Senhor, permanecerá para sempre, a tua memória de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo do compadeceste dela, o tempo determinado já chegou. Porque os teus servos têm prazer nas suas pedras e se compadecem do seu pó. Então os gentios temeram o nome do Senhor, todos os reis da terra da sua glória. Quando o Senhor edificar a Sião, aparecerá a sua glória. Ele atenderá à oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Isso se escreverá para a geração futura, e o povo que criar levará ao Senhor. Pois olhou desde o alto do seu santuário, desde o céu, o Senhor contemplou a terra, para ouvir o gemido dos pesos, para saltar os sentenciados da morte, para anunciar o nome do Senhor em Sião e o seu louvor em Jerusalém. Quando os povos se ajuntaram, os reis, para servir ao Senhor, abateu a minha força no caminho, abriu os meus dias. Dizia eu, meu Deus, não me leves no meio dos meus dias, os teus anos são por todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido, como a roupa os mudará e ficarão mudados. Porém tu és o mesmo, os teus anos nunca terão fim. Os filhos dos teus servos continuarão, e a sua semente ficará para sempre. Então o Senhor está dizendo para nós que não escondas de mim o teu rosto. Nessa oração ele diz assim: os israelitas entendiam que as aflições eram um sinal de que a face de Deus havia virado, que Deus havia virado as costas para eles, contra eles. Por esta razão, o salmista implora para que a oração não seja rejeitada, para que a oração seja ouvida por Deus e respondida. Da mesma forma, muitas pessoas pensam que têm sido desprezadas e esquecidas por Deus, devido a tantos problemas que enfrentam. No entanto, elas devem repelir essa ideia, pois ele não apenas a convida a buscá-la, como também lhe garantiu a resposta. Então o salmista diz de solidão. A maioria dos pássaros vive em bandos, em busca de melhores lugares para a sua sobrevivência. Mas o salmista, ao comparar os dois,
deles, isolados em ambientes diferentes dos seus, quer mostrar que o seu próprio estado de ruína e desolação. Isto é a sua angústia que esse salmista passa quando ele escreve esse salmo. Faz sentir deslocado, sem direção, como se estivesse fora do seu habitat natural. Da mesma forma se sentem e agem pessoas aflitas e humilhadas. Por não verem saída para o sofrimento, optam pelo isolamento de alguns mergulham até mesmo na depressão, por causa das perdas, do medo, da dúvida, dos pensamentos torcidos sobre a vida e sobre si. Mas a fé em Deus e a luz aos que estão nesta escuridão, além disso, a força que os capacita, enfrentam o mundo sem se abalar. Aqueles que buscam o Senhor são restaurados e se seguem este moturo como uma nova alegria à disposição. Permanecerá para sempre. Quando ele fala assim que vão permanecer para sempre, no 102:12 ele diz assim: mas tu, Senhor, permanecerá a tua memória de geração em geração. Então o Todo-Poderoso concede ao ser humano o alto privilégio de falar com ele. Conhecemos pelas Escrituras que há diferentes tipos de oração. Nenhuma delas, por mais simples que seja, despreza, mas por ser ouvida é necessário que a oração seja feita com fé e sinceridade. Deus, o nosso Deus, não muda. Nas Escrituras, reiteradas vezes, o Senhor é apresentado como Deus infinito. Isto é, Ele transcende o passado e o futuro. Inconcebível pensar que a sua existência teve um começo ou até fim. Enquanto contamos com os nossos dias, somos intimidados pela velhice, pela fragilidade da nossa vida. O nosso Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, por isto está sempre presente, aquele que clama a Ele. Da mesma forma são os atributos do seu caráter. A sua fidelidade, a sua justiça, por exemplo, permanece inalterados e eternamente. A sua majestade, o seu poder também são absolutos e irrefutáveis. Além disso, a sua grandeza, perfeição excede qualquer entendimento, isto é, evidenciando as suas obras, são completas, excelentes, impecáveis. Enquanto isso, as obras humanas são temporais, incompletas. Porquanto temos nas qualidades divinas certeza que fomos fiéis a Deus, encontraremos o vigor e o equilíbrio, a proteção da nossa vida, o que nós necessitamos. Então o Senhor Deus, Ele está. O Senhor Deus, Ele não muda. Pode passar gerações e gerações, o nosso Deus é o mesmo. Aquele mesmo Deus do Jardim do Éden, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que derrubou as muralhas de Jericó, o mesmo Deus que ressuscitou, Ele continua o mesmo. E nada pode impedir o agir de Deus na minha e na sua vida. Vamos orar. Ó poderoso Deus de Israel, Pai, o Senhor, sabemos que o Senhor é o mesmo Deus que construiu o universo, construiu tudo. Então, Pai, como o Senhor operou milagre na vida daquelas pessoas, daqueles profetas, que hoje, ó Deus, o Senhor venha nos trazer a salvação, nos trazer a paz, nos trazer a alegria, trazer aquela, Pai querido, esse irmão, essa irmã que está trazendo aí uma enfermidade, esse irmão que está passando um momento de dificuldade financeira, ou sentimental, ou espiritual, que o Senhor venha restaurar todas as situações para a honra e glória do Teu santo nome. Que através da vida de cada um, que através das nossas vidas, ó Deus, nós podemos exaltar e glorificar o Teu santo nome. Então, ó Deus, neste momento, neste horário, agora, Deus, entra com providência, traz a paz, traz a tranquilidade que esse irmão não tem mais. Pai, essa aflição, essa angústia, Pai, essa depressão tem que acabar. Pai querido, não podemos, Pai querido, permitir que a tristeza, que o mal venha nos afastar da Tua presença. Então, ó Deus, dai força para cada um, para que todos possam resistir ao diabo, e sabendo que resistindo ele fugirá de nós. Que a Tua mão poderosa, Pai, que o Senhor venha nos mostrar os pastos verdes, mostrar os passos verdes que devemos caminhar sob a Tua direção. Esteja conosco, ó Deus, a cada momento da nossa vida. É o que eu lhe peço, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todo, e que Deus te abençoe abundantemente todas as áreas da sua vida. Amém. E graças a Deus por isso.